todos muito bem-vindos a mais um VerlangCast. E hoje estou aqui com mais uma médica que eu julgo dizer ultra especialista. E ela é minha cliente, então eu sei de perto quando o médico ele é bom, quando o médico ele é charlatão. E essa doutora que está aqui, desde que eu a conheci, eu falei, cara, essa mulher ela é referência. Ela é uma médica extraordinária, ela ajuda centenas de pessoas a lidarem com problemas muito delicados. Então, seja bem-vinda ao podcast, doutora Marcele, proctologista. E conta um pouquinho do seu currículo, porque é o seguinte, eu fui tentar decorar tudo, é tanta especialização, tanta coisa que... Felipe, primeiro, obrigada pelo convite, obrigada pelos elogios. Nossa parceria aqui tem dado muito certo, estou muito feliz e eu fico feliz de ter sido considerada para vir aqui falar de um tema tão relevante para a gente, né? E começando a falar, então, sobre o tema, vou falar da minha formação, então. Para ser um médico coloproctologista, né, o médico que atua nas doenças do intestino e da região anal, é preciso a formação de cirurgia geral primeiro, né? Então, não é acesso direto. Não é acesso direto. Eu me formei em 2014 médica na Universidade Católica de Brasília, aqui em Brasília mesmo. E no ano seguinte eu já fui para São Paulo, né? Fiz a minha formação como cirurgiã geral no Hospital Israelita Albert Einstein, né? Um hospital de referência, não só no Brasil, mundialmente, né? Tenho muito orgulho de ter sido a primeira turma de cirurgia geral lá, né? E lá mesmo eu continuei minha formação em coloproctologia, com profissionais também referência na área. Atualmente, o meu chefe lá e coordenador da residência, ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, né? Então foram 2 anos de cirurgia geral, mais 2 anos de coloproctologia, mais 6 anos de medicina, então foram 10 anos para minha atual formação. Nossa! E claro, para obter o título de especialista, eu ainda fiz uma prova, né, que a gente faz a prova no congresso da especialidade, no congresso de coloproctologia, e eu passei de primeira, graças a Deus. Foi quando eu obtive o meu RQE, né, meu registro de qualificação de especialista. Trajetória complicada, passa por muitas decisões. Sim, em algum momento dessa trajetória você se questionou, cara, será que é isso mesmo que eu quero? Passar por essa... Putz, para poder... Como é que foi esse processo de decisão desde o final da sua faculdade? Você sabe que não foi uma decisão fácil, na verdade. Foi um processo, realmente, né? Durante a minha graduação, né, quando eu entrei para medicina, eu sempre quis ser cirurgiã, né? Esse foi um dos objetivos de fazer medicina, né? Eu sempre fui uma criança muito curiosa ali. Minha família tem fazenda, né? Então eu convivia ali com animais, às vezes animais abatidos, e eu tinha muita curiosidade de olhar ali dentro, né? Da barriga do animal, o que tem ali dentro, quero ver. Deixa eu fazer um adendo aqui. Desde pequenininha. Mas como assim? Lidou com animais, tá? Fazenda, seus pais eram agricultores, como é que era? Isso, meus pais são agricultores e pecuaristas, né? Então tinha abatimento de animais às vezes, né? Boi, porco, e aí os funcionários abatiam, e eu era uma criança que corria lá para ver, né, o intestino da vaca, pegava o intestino do porquinho, né? Então, eu não sei se vai pegar muito bem, porque as pessoas têm preconceito com os animais. Mas enfim. Não, mas é anatomia, né? Anatomia, não tem como. E a sua história, assim... Isso, fez parte da minha história. Fui uma criança que conviveu com os animais e era muito curiosa. Então, eu achei que eu ia ser médica veterinária, né? Porque eu sempre adorei animais, tive todo tipo de animal, de periquito, tartaruga, papagaio, tudo que você imaginar eu já tive quando criança. E aí o meu interesse pela medicina veio um pouquinho depois, né? Numa feira de ciências, que eu achei muito legal, que construíram o intestino humano, né? E eu achei muito legal entrar lá dentro e toda a construção do trato digestivo. Já me interessava ali desde... Isso, quantos anos? Ensino médio, assim, ensino fundamental para médio, uns 13 para 14, assim. E aí eu mudei de cidade nesse meio tempo, e aí no ensino médio eu comecei a focar um pouco mais para a área médica. E quando eu estava no 3º ano, eu fiz um intercâmbio, eu morei um tempo no Canadá, e lá eles tinham aulas de ciências, eram minhas preferidas, ciências biológicas, né? Uhum. E lá a gente fazia dissecção de cadáver também, e lá fazia dissecção de sapinho, de ratinho, e eu achava muito legal o trato digestivo. E aí, prestei vestibular para medicina, entrei, né? Graças a Deus não fiquei muito tempo no cursinho. E aí eu queria ser cirurgiã exatamente por pôr a mão na massa. Eu gostava de pôr a mão na massa.
Aí vinham as inseguranças, E né? aí vem as inseguranças, vem as pessoas falando que cirurgia não é para mulher, você vai permanecer muito tempo de pé. Você ouviu muito isso? A cirurgia não é para Bastante. mulher, sai dessa, você tem que ficar Imagina, na eu clínica. entrei há quase 20 anos atrás, 15, 16 anos atrás, então era ainda um pouco mais masculino o meio da medicina. Hoje tem se transformado, se a gente for ver o censo hoje em dia demográfico, tem muito mais mulheres quase estudando medicina, então a gente está ocupando bastante esse espaço. Mas na minha época ainda o meio cirúrgico, o meio da cirurgia era muito masculino. Então eu ouvia, você não vai conseguir ter filhos, não vai conseguir conciliar as duas coisas, é muito pesada, a residência é pesada, a residência demanda bastante. Então, eu Só um ouvi... adendo aqui, assim, o bate-papo, eu até peço desculpa que eu vou ficar interrompendo, porque é Não, curiosidade mesmo. Como é que falar. você fez para lidar com isso? Por exemplo, minha esposa está formando agora em medicina. Sim. Se ela ouvir um negócio desse, o que você falaria para ela nesse momento? Porque como você lidou e qual que é o jeito Sim. certo? O que você acha sobre essas falas? Na época, isso me afetou. Na época, eu fiquei preocupada. Imagina, uma menina, hoje eu considero uma menina de 19, 20 anos, e sempre com o desejo de ter uma família muito grande, então isso me impactou. Eu dei 3 passos para trás. Hoje, eu tenho alunas que vêm conversar comigo, eu tenho estudantes de medicina que falam comigo, e eu falo que nós somos os donos do nosso próprio tempo. Então, o impacto que isso vai ter na nossa vida pessoal, somos nós mesmos que vamos programar. Eu posso ter uma especialidade clínica e ter um impacto muito mais importante no meu tempo, na minha vida, em questão de organização, e trabalhar das 7 da manhã às 8, 9 da noite, e eu posso ser uma cirurgiã e escolher trabalhar somente no período matutino. Então, o impacto da especialidade ali vai muito mais do que você organiza para a sua vida, de como você trata a sua profissão, de como que você valoriza o seu tempo. Mas eu, na época, eu não tinha essa maturidade que eu tinha hoje em dia. Uhum. E aí eu fui para outra área, na verdade. Eu acabei indo para a área de ginecologia. Eu fui 4 anos monitora de ginecologia. Isso na faculdade? Na faculdade. E eu lembro que na época eu acompanhava um professor e tinha sempre plantões na sexta tarde, que era um dia mais livre que a gente tinha na faculdade, em Planaltina. E eu sempre ia atrás desses plantões, então eu fiz muito parto normal, acompanhei parto cesárea. Então, eu era encantada pela obstetrícia, eu gostava muito, assim. E aí eu comecei a perceber que o que eu gostava, na verdade, era a área cirúrgica, eu gostava da cesárea. Não por via de parto de escolha, mas pela cirurgia em si, de tirar o neném ali com as próprias mãos, né? Então, aí, quando eu me formei, eu formei na metade do ano, então eu tinha ali 6 meses. Eu fui trabalhar um pouco na área de ginecologia, acompanhar mais, ver como é que era o dia a dia, e eu não me identifiquei mais tanto com essa área. E quando eu fui prestar a prova de residência, e a residência do Einstein era uma residência, para mim, distante, só tinham 3 vagas, eu falei, nossa, não vou passar, apesar de que sempre fui muito estudiosa. E veio uma surpresa muito grande quando eu passei, fiquei muito feliz, e para mim eu não poderia perder aquela oportunidade, até porque para as outras residências eu tinha colocado outras especialidades, eu até coloquei ginecologia e coloquei clínica médica, mas eu acho que Deus vai traçando o caminho, e quando eu passei para cirurgia geral, eu falei, é isso aqui que eu vou fazer mesmo. Então aí meio que a especialidade acabou me escolhendo no final. Entendi. E aí, assim, você passou por tudo isso e mesmo assim prestou a residência falando, cara, independente, eu ainda quero ser mãe, eu tô nem aí, vamos vendo, Exatamente. Vamos vendo o que dá e... Assim, lógico que tem um impacto muito grande na vida pessoal. Naquele momento eu tinha um relacionamento de muitos anos, longo, né, um relacionamento de 5 anos, mas ainda não tinha pretensão de casar, ainda me achava muito nova, 24, 23, 24 anos, então não tinha um impacto tão significativo a ponto de eu não priorizar o meu momento profissional ali. Então, acabei deixando o relacionamento e fui em busca ali da minha especialização, né? Investir. Aí você falou um negócio que é verdade. Sim. Eu me casei com 22. E foi bem no momento que a Isabelle, ela entrou na faculdade, porque ela vem do direito, né? Sim, até vim para medicina, aconteceu um monte de coisa. Sim. E aí, acaba que, como a gente é casado há tanto tempo, impacta nessa decisão de especialidade, não dá para priorizar 100% eu o trabalho, e nem ela 100% a faculdade. Sim. Cara, conciliar esse negócio. Mas assim, todo mundo que senta aqui, aí um adendo para você que está aí ouvindo a gente,
essa cadeira desse podcast aqui, ela não é vendida. Eu não vendo a cadeira, eu não lucro com esse podcast. Ele é selecionado por especialistas. Ou seja, se eu admiro o médico ou a profissão, vai ser convidado, vai chegar o convite. Mas não adianta espernear, não vou convidar só porque você quer. E aí, o que acontece? Todos os especialistas que sentaram aqui falaram, cara, vai dar um jeito. Eu dei um jeito, foi mega corrido, mega puxado. Sim. E o que você pensa sobre esse momento de transição? Qual foi a sua maior dificuldade? O que você fala para quem está nesse momento? Então, existem momentos de construção na vida, né? A construção da vida profissional, ela tem momentos decisivos. E às vezes é necessária essa priorização, é necessário colocar a vida profissional em detrimento das outras áreas da vida, tá? Para que você colhe os frutos no futuro e depois você consiga priorizar a sua vida familiar novamente, porque eu acho que ninguém tem dúvida de que a família é o que a gente tem de mais importante, de mais valoroso na nossa vida. Mas em dado momento você precisa investir, plantar uma semente para depois você colher os frutos. Então eu entendi que naquele momento eu ia plantar essa semente e que depois a minha carreira eu poderia ter momentos valiosos com a família e a minha carreira não seria mais tão a minha prioridade. Mas dentro da especialidade médica, dentro da carreira médica, quando você se forma, o que vai ter maior impacto na sua vida vai ser a escolha da especialidade e onde você vai fazer a sua especialidade e de como você vai se moldar como médico, porque nós somos como se fossem filhotinhos médicos e a gente é formado dentro da residência, a gente é moldado ali na residência e depois a gente é entregue novamente ao mercado. E aí a gente começa a caminhar como profissional, né? Então eu acho que é muito importante você alinhar com seu parceiro, alinhar com seu marido, com seu namorado, a sua intenção, né? Eu vou plantar aqui, mas depois lá na frente a gente vai se reencontrar, encontrar nosso caminho e nós vamos colher os frutos, né? É uma questão de parceria, de construção. Casamento é construção. Então precisa plantar para colher, os dois juntos, né? Então... isso em todas as áreas. Sim. Inclusive a medicina, ela é... Aí eu posso falar porque eu não tenho... são palavras minhas, né? Eu não tenho viés, mas eu acho que a medicina é um pouco ingrata, porque você estuda, você se forma. E, na minha visão, tá? O médico recém-formado, ele ainda não é médico, assim, sim. Pô, sim, aquele especialista. Para mim, o médico só é médico quando ele termina a especialização e realmente vai pro campo de batalha. Sim, sim. Qual que é a sua visão sobre essa minha fala? É preconceituosa, é polêmica? Não, assim... Atualmente, a gente vê uma expansão no crescimento das faculdades de medicina, né? Isso tem preocupado muito a classe médica como um todo, né? Porque a gente sabe, a faculdade de medicina, ela é formada por livros, aula e estágios em hospitais. Mas a experiência, a gente está lidando com vidas humanas, com pessoas, a experiência, o tato, a tomada de decisão, o amadurecimento, isso vem dentro de uma especialização. O médico recém-formado, eu lembro que quando eu formei, eu morria de medo da plantão. Eu não dava plantão. Ofereciam plantões em UTIs, porque o valor é maior, paga melhor. Eu falei, eu não tenho coragem de colocar a vida de parente de alguém em risco, o pai de alguém, o tio de alguém. Então, o manejo das drogas dentro de uma UTI não é fácil. Existe uma especialização de medicina intensiva, então existe uma especialidade médica para cuidar. Só que a mão de obra médica recém-formada é barata. Ainda mais hoje em dia, com essa expansão das faculdades de medicina, é mais barato ainda. Então, pegar um médico recém-formado, o hospital trabalha com números. É uma empresa. É uma empresa, ele vai querer um médico barato. Então, em respeito aos pacientes, eu não atuei muito em pronto-socorro, pelo contrário, eu fiquei atuando na atenção primária, quando eu não lidava com emergências, urgências, quando eu conseguia lidar melhor com os pacientes ambulatoriais, porque se eu tinha alguma dúvida eu ia para casa, eu estudava, eu me dedicava ali, mas confesso que eu não fui aquela que trabalhei muito quando eu
recém-formei, assim, Sim. eu fiquei mais para estudar para a prova de residência, então... Querendo ou não, isso aí você é um investimento porque você ganha tempo, porque aí você realmente Exatamente. já se desenvolve mais como especialista e é o que a minha esposa pretende fazer, Sim. já ingressar o quanto antes numa residência, Exatamente, né? exatamente. Que Porque, ainda, né? a gente sabe que, novamente, com a expansão da criação da Faculdade de Medicina, não temos vagas de residência para todos os médicos para É, se formarem especialistas. Eu fiquei muito impressionada quando eu percebi que, para minha especialidade, que é coloproctologia, que precisa da residência de cirurgia geral antes, aqui em Brasília, para um hospital, a concorrência estava de 40 por vaga. nossa. Isso são 40 cirurgiões já formados para uma vaga. Então, Brasília, eu sei que é um centro, mas assim, são poucas vagas de coloproctologia dentro do país. Não tem tantas assim. Eu falo dentro da minha especialidade que eu tenho maior conhecimento, mas as outras áreas também são assim. Então, Sim. se formam 50 médicos numa faculdade, tem uma vaga, é só fazer a conta. E tem aquela pessoa também que está naquele momento de, cara, eu não tenho, eu preciso trabalhar. Sim. Eu preciso e tal. E para essa pessoa, o que você diz? Porque, assim, dá para ela também ser uma boa médica, Sim, assim, sim. porque tem essa pessoa que não vai ter esse luxo de, cara, eu vou estudar até passar e eu posso ficar parado. Eu entendo os financiamentos estudantis, né? Tem quem precisa pagar e acaba sendo pressionado exatamente por isso. A minha dica seria não se infiltre onde você não consegue ter o domínio do conhecimento, onde você não consegue fazer o bem para o seu paciente. Então, não dê plantões em UTIs, não dê plantões em emergências onde a gente tem um nível de gravidade do paciente maior, né? Assim, você pode, inclusive, optar por valorizar mais o seu tempo, igual é o plano da sua namorada, e tentar entrar numa residência, né? Eu optaria por esse caminho, que é o mesmo caminho que eu fiz. Eu não consigo ver um caminho diferente. Tem pessoas que optam por ir para o exército também, é uma boa opção, porque vão para o exército porque o nível de complexidade dos atendimentos é menor e aproveitam, então, aquele tempo ali. Você está trabalhando no exército, você está recebendo, então, e eu estou estudando para a residência. Mas eu acho que a especialização é fundamental para todo médico, assim. Antigamente, era possível você ser recém-formado em medicina, e eu falo antigamente há 40, 50 anos atrás. Inclusive, tem cirurgiões de 40, 50 anos atrás que iam para as cidades do interior, faziam parto, faziam de tudo. Mas hoje em dia isso não cabe. Hoje em dia a medicina avançou muito, a especialidade a gente está cada vez mais minucioso, até dentro da especialidade, tratando até mesmo, tem pessoas que são especializadas em uma doença, mas não cabe hoje em dia você ficar somente generalista se você quer ter um crescimento dentro da sua vida profissional. Isso é a mais pura verdade. Eu já ouvi de muitos residentes, homens, mulheres, enfim, que a residência de cirurgia geral é um bicho de 7 cabeças. Que ela consome não só seu tempo, como a sua alma. E aí, Marcele, como é que você passou por isso? Ainda mais Então, onde você fez, né? isso. O que acontece? Eu acho que o top 3 de residências que consomem mais a residência de cirurgia geral, ortopedia e neurocirurgia, né? Principalmente as áreas cirúrgicas, ginecologia e obstetrícia também, né? Eu acho que eu tive um pouco de privilégio, porque dentro da minha residência, o Hospital Israelita Albert Einstein, sempre muito respeitoso, muito preocupado com formação, né? Com a formação. E ele entendia que você exaurir o médico, você fazer ele trabalhar 100, 120 horas, isso não contribuía para conhecimento, isso não fazia com que ele crescesse, não fazia com que ele aprendesse. Então, eu acho que eu tive uma carga horária um pouco menor que as outras residências, né? A minha residência era encabeçada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, mas a atuação é nos hospitais da rede pública, né? Lá em São Paulo, nos grandes hospitais. O Hospital Vila Santa Catarina, o Hospital Boi-Mirim, né? Então, atendia uma grande população, mas nós não éramos cobrados de plantões, assim, em cima de plantões, e a gente tinha estágios, principalmente, que a gente não tinha plantões noturnos, o que facilitava muito a nossa vida. Nós éramos muito cobrados da parte científica, de produção científica, o que eu acho muito relevante no contexto atual, porque as pessoas estão esquecendo o quanto isso é importante. E
E também, em relação a aulas, nós éramos muito preparados para atendimento dos pacientes, para olhar o paciente como um todo, né? Por mais que eu estivesse dentro de uma especialidade, eu olho o paciente como um todo, eu não esqueço a medicina que eu deixei na faculdade, né? Então, eu acho que esse privilégio foi meu. Mas a residência de cirurgia geral como um todo é conhecida por ter 120 horas semanais, não Você fazia ter quantas horas? pós-plantão. Ah, se eu fazia os 80 horas, 90 horas, era bastante. Você é louco, ainda É. é Não, hora pra caramba. Não, só 80. assim, comparado, assim, que assim, a gente chegava no hospital 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, passava a enfermaria, ia pro centro cirúrgico, voltava à tarde, aí tinha mais centro cirúrgico, saía 8, 9 horas da noite. E aqui, São Paulo, as distâncias são muito grandes, né? Então, eu demorava 1h30 para chegar em casa. No outro dia, se eu saísse de Nossa. casa às 5 horas da manhã, eu chegava em 45, 50 minutos no hospital, mas se eu demorasse um pouquinho mais. Então, em São Paulo, acho que um fator que complica ainda mais é a questão do trânsito, deslocamento, né? Mas é algo que eu não estou vendo muito mais nas residências atualmente, porque talvez um perfil diferente, né? Na minha época, era um pouco mais aceitável a gente acordar cedo e ter isso tudo. Atualmente, não. Eu vejo um movimento contrário, mas eu vejo também um pouco mais residentes desinteressados, né? Então, chegam depois do staff Aí e a aí é gente entra outro num perfil papo de geracional, de geração. geração. Então, Porque a minha opinião em relação a isso é que hoje é, você cobrar o básico, que é é, pontualidade, eu não estou nem falando com o isso, texto médico, estou falando de uma reunião ali que você vai fazer com um isso. funcionário, Responsa pontualidade já é um negócio, pô, responsabilidade com a sua função, né? É o mínimo. Mas, é, assim, a gente não não vai vamos, não vamos, adentrar. Não vai adentrar. Então, só, assim... Mas quando você para pensar, a residência de cirurgia geral é pesada, é pesada. Poxa, são 2 anos da sua vida. Que, assim, hoje eu olho, eu tenho 35 anos, foram 2 anos da minha vida. O que foi isso? Eu doei 2 anos ali, mas contribuiu muito para ser quem eu sou hoje como profissional. Então, eu plantei ali, eu plantei aham. para colher hoje o que eu estou colhendo, né? Então, eu sei que a residência de cirurgia geral mudou, hoje são 3 anos, aí me pega se é 3 anos para acesso direto ou 2 anos e vai para o acesso, ainda não estou muito mais por dentro Aham. disso, mas assim, valeu muito a pena aqueles 2 anos que eu me dediquei ali, que eu coloquei todo o meu esforço para começar o meu crescimento profissional. Mas, e aí o próximo passo foi a formação Isso, na residência de é residência mesmo que fala, né? Uma segunda Isso, é a residência. segunda residência. Eu optei por continuar ali porque eu vi excelência profissional, né? Ali, dentro daquele hospital, trabalham os maiores nomes dentro da medicina brasileira, né? Pessoas que escrevem livros, escrevem artigos, têm impacto na medicina. Hoje em dia, são pessoas que eu admirava, assim, de olhar e falar, eu quero ser assim também, eu quero fazer isso também, quero chegar ali também. Como pode um profissional tão completo, né? Que conseguiu ter uma família, tem filhos e tem uma família estruturada, é um profissional de impacto como cirurgião, é um exímio cirurgião e ainda tem um impacto científico que consegue publicar bastante, né? Então, dentro do contexto de vida, eu olhava e eu falava, nossa, eu quero ser assim também. E por isso que foi um dos motivos que eu fui escolher a coloproctologia também, por olhar profissionais assim que eu admirava e falar, quero seguir por esse caminho também. E ali dentro do Einstein eu tive inúmeras oportunidades, inclusive eles têm, na época que eu estava fazendo residência, não convênio, um acordo com o MD Anderson, que hoje, até essa semana, foi eleito o melhor hospital de câncer, né, do mundo, dentro dos Estados Unidos. Caramba. E aí eles tinham esse estágio, e lá eles, no MD Anderson, tinham 6 ou 7 cirurgiões coloretais, né, que são coloproctologistas, só uma mulher, né, só uma mulher. E eu Nossa. falei, eu quero acompanhar a mulher. Eu falei, eu quero acompanhar a mulher. E eu fui, durante 2 meses. Foi uma experiência muito legal e um networking muito grande. Lá eu vi ciência sendo feita, né? O que eles estavam fazendo dentro do contexto de tratamento de câncer era o que ia ser publicado 2 anos depois. Então, isso foi, Nossa. assim, bem legal para mim. Então, eu tive a oportunidade de me dedicar dentro da minha profissão o máximo que eu pude dentro dos anos que eu estava ali e ir colhendo o que eu estava plantando para me preparar para onde eu ia chegar logo depois. Cara, que trajetória, né? Que trajetória. Mas
Eu fico cansada de lembrar. Não foi assim tão tranquila, mas foi muito bom. Foi muito bom. Eu imagino, deve ter sido uma... Eu fico pensando que se você, numa carreira tradicional, seja Sim. ela do direito, ou Sim. que nem a minha do marketing, ou empresarial, Sim. se você se dedica tanto quanto um médico, Sim. eu acredito que você alcança muito mais rápido o patamar, a qualidade de vida, tá? Isso. Questão financeira mesmo falando. Então é por isso que às vezes eu enxergo a medicina como um pouco ingrata, porque ela te cobra, ela te rala, ela te Isso. Ela vai te machuca. consumir vários anos de vida, isso sem dúvida. Né? Mas ainda, se a gente for olhar dentre as profissões que a gente tem no mercado, o retorno financeiro para o recém-formado ainda é o mais alto. É. E é isso que brilha os olhos de muita gente, e eu entendo, num contexto social que a gente tem, que a gente vive num país onde a maioria é classe B e C, a gente brilha os olhos quando a gente fala que você vai ter a oportunidade de ganhar 15, 20 mil quando você estiver recém-formado. Mas ninguém fala o consumo emocional, que é cuidar de vidas, se responsabilizar por vidas, o quanto o médico trabalha, o quanto o médico se doa para ter uma boa formação também, né? Então, o que vale o tempo do médico depois, eu acho assim, vou até polemizar, mas é pouco, é pouco. Eu Tá? também acho. Então, assim, se você for olhar o valor do plantão hoje, é o mesmo valor de 20 anos atrás. Não vou começar a falar de inflação e o quanto o poder aquisitivo diminuiu, né? Então, você tem que se preocupar, assim, os médicos que vêm sendo formados agora precisam ter uma preocupação importante financeira, porque o ganho já não é mais o mesmo. Então, precisa fazer algo para mudar. Com certeza, e isso é uma coisa que a pessoa geralmente ela só pensa quando a água bate, né? Na água dá uma batida na bunda ali, essa pessoa, Sim. eita, peraí. Sim. Então, é muito interessante porque o intuito desse podcast é literalmente esse. Crescer com o exemplo e a história dos médicos que são referências. Sim. Aqui só senta quem é referência. Então, eu queria saber de você, o que você pode dizer para aquele estudante ou para aquele residente que já está em cirurgia geral sobre a sua área da proctologia? Quais são os pontos mais impactantes, onde são decisivos para ajudar nessa tomada de decisão ali de se eu vou para essa área, para outra, que nem você teve? O que impactou na sua decisão naquela época? Sim. O que eu vejo muito na minha especialidade, assim, você não tem tantos profissionais assim no mercado. Quando você for parar para olhar, são poucos, 3 ou 4 mil, eu acho, não muito mais, né? Com registro de qualificação de especialista e tudo mais. Não é uma especialidade tão comum. E hoje em dia o que vem crescendo muito é o número de mulheres que vêm procurando coloproctologia. Exatamente pelos motivos pelos quais eu vou falar que é uma área onde eu posso atuar tanto com cirurgia pequena, posso atuar com cirurgia grande. Quando eu falo cirurgia pequena, é cirurgia orificial, né? Cirurgia de hemorroidas, é uma cirurgia que vou gastar ali 1 hora, 2 horas. Ou então você pode trabalhar com câncer de intestino, vou operar o intestino, vou tirar o intestino ali, aí é uma cirurgia de 4 horas. Posso trabalhar na modalidade cirúrgica laparoscópica, posso trabalhar na modalidade robótica, posso trabalhar na modalidade hoje com laser, que traz uma rentabilidade interessante, né, para quem se preocupa com essa área também. Eu posso trabalhar com exame, posso fazer colonoscopia, posso fazer manometria, posso trabalhar com consultório. Então, eu tenho um leque de opções de trabalho, né? Quem pensa na constituição de uma família, principalmente as mulheres, né, que querem ter opções dentro da especialidade, eu acho que é uma excelente especialidade. Assim, eu gosto muito do que eu faço. E eu não me arrependo do que eu escolhi, assim, de maneira nenhuma. Hoje eu não me vejo em outra especialidade, eu vejo que essa era a minha especialidade mesmo. Talvez a minha filha tenha vergonha de falar, mamãe trabalha com bumbum, mas é a especialidade que a mamãe se encaixou e que tem muito orgulho do que faz. Eu não acho isso, porque quando você precisa de um bom médico, uma pessoa que vai resolver o teu problema ali, que às vezes tá sangrando, tá doendo, tá... Cara, isso eu acredito que é a satisfação, por mais que seja uma área delicada, tem muita piadinha, não sei o quê, eu tenho certeza que você deve ter relatos de pacientes assim que falam, putz, a doutora Marcele realmente salvou minha vida. Sim.
E graças a Deus tem pacientes que nos impactam, né? Isso Me é conta um caso. um caso, nossa, Sem expor o paciente. sem expor. Não, tá bom. É que eu lembro de vários. Eu acho que os que mais impactam a gente acaba paciente oncológico jovem, né? Paciente da residência mesmo, acho que foi o paciente mais jovem que eu tive com câncer, né? Câncer de reto, que com 20 anos. Nossa. 20 anos. E assim, já na primeira cirurgia, quando a gente já olhou assim, além do reto fica ali muito próximo, né, do útero, eu estava invadindo já o útero. Então, na primeira cirurgia, a paciente já perdeu a possibilidade de ser mãe. Então, e já ganhou uma colostomia. Então, você imagina para essa menina como foi receber a notícia de que ela já tirou pedaços do intestino e ela sempre recebia com muita alegria. Ficava assim, como pode, né? Como pode, né? A gente não consegue compreender. Putz. E essa paciente foi sempre muito positiva, mas lógico que a gente, quando tem um diagnóstico oncológico de o câncer invadindo outra estrutura, a gente sabe que o prognóstico já não é tão bom. Essa paciente faleceu um pouco mais de um ano depois, mas o que me recordo mais dela é sempre a alegria, sempre muito grata por ter chegado até ali, por ter ido até ali e sempre ido mais um pouquinho, até que ela não foi mais, mas ela sempre foi uma paciente muito grata a tudo, a recepcionar o tratamento, ao que a gente propunha, ao que a gente fazia, e ela estava sempre muito satisfeita. E como é que você lidou com isso? Vai consumindo aos poucos, vai consumindo aos poucos, a gente fica emotivo e sim, aí eu lembro, em relação à emoção, outra paciente que a gente tratou também com câncer, com 40 anos de idade. Muito semelhante à história da Preta Gil. Essa que eu falei, a gente tratou em âmbito SUS, né? Então, a gente fez tudo que tinha ao alcance. Graças a Deus tinha muito recurso, porque era um hospital gerenciado pelo Einstein, então a gente tinha recurso. Mas assim, você já não respondeu. E uma outra paciente em âmbito Einstein, âmbito privado, que ela realmente tinha recurso para tratar. 40 e poucos anos também, não tinha filhos também, mas tinha pretensão, ia casar. Nossa. E tinha um câncer muito pequeno, foi tirado, muito baixo, desculpa, o câncer de reto muito baixo, foi tirado por cima primeiro e depois recidivou novamente e precisou amputar. Né? Fez a amputação, colostomia terminal para sempre, com 40 e poucos anos. E aí, isso foi passando, né? Recidivou e a paciente foi emagrecendo, e até que a gente entendeu que realmente a gente já não tinha muito o que propor de tratamento, e cuidados paliativos assumiu, mas eu ainda ia muito lá. E aí um dia fui passar a visita, né? Ela estava internada com uma infecção e eu não vou falar o nome, quase falei o nome do paciente. Não. Cheguei lá e falei, ai, como você tá? Aí ela, tô bem, mas eu tô bem para dormir já, eu acho que eu já vou dormir. Aí eu falei, não vou te interromper. E a mãe dela estava lá. E quando eu olhei a paciente, eu entendi que já era o fim de vida, né? Aí eu saí e comecei a chorar, eu saí do quarto e comecei a chorar. Nossa. E aí, porque a gente acaba convivendo muito com o paciente. E aí a mãe dela me abraçou lá fora e falou, não precisa chorar. A mãe da paciente. Nossa. Pode ficar tranquilo, nós estamos tranquilos também. Ela falou, a passagem vai ser em paz. E eu fui embora chorando, né? Porque fiquei muito triste de olhar os pais perdendo um filho. E aí, 2, 3 horas depois, ela acabou falecendo realmente. E então, a gente vê que mesmo com todo o recurso do mundo, dentro do melhor hospital da América Latina, com 40 anos, ela acabou falecendo. Ainda, a doença oncológica, ela é realmente, a gente... Fica mexido, né? Fica. Treinador, você já sabe que eu passei, então eu entendo exatamente isso daí, mexe e fica questionando, né, sobre a vida, qual que é o sentido e tal. Mas vamos mudar desse assunto. Mudar o ar um pouco. Eu queria saber sobre a parte da maternidade, porque depois desse processo todo, você chegou ali, formou. Aí o que você decidiu? Você abriu o próprio consultório, você foi trabalhar em outros consultórios? Qual foi o momento que você falou, não, agora eu vou me organizar para ser mãe? Foi planejado, não foi? Me conta um pouco. Isso, então, quando eu estava em São Paulo, ainda eu me formei, fiquei muitos anos trabalhando ali, e a vida em São Paulo, ela é um pouco mais corrida, ela tem a dificuldade do trânsito, isso
sabido para todo mundo, né? Então, o deslocamento de São Paulo é muito cansativo. Então, sair de um hospital para ir para o outro, os acionamentos na madrugada, os acionamentos muito cedo, a cidade vai te consumindo. E eu entendi que a qualidade de vida de São Paulo, ela realmente ela não me agradava, né? Eu que vim de outro contexto, eu que nasci numa cidade do interior do Paraná e depois morei aqui em Brasília um tempo e entendi que aquela realidade não se assemelhava muito ao que eu queria para mim. Eu entendo que os paulistas, quem nasceu em São Paulo, acha normal e entende que a vida é aqui daquele jeito, mas é a realidade que eles conhecem. E aí eu conversei com colegas aqui em Brasília e ficava mais próximo da minha família de origem, que também mora aqui por perto. E aí eu recebi proposta, vim aqui para o Hospital Sírio-Libanês e aí acabei vindo de vez, porque eu falei, se eu ficar com uma perna lá, uma perna cá, e muitas vezes essa é a decisão de muitos profissionais, né? Ficam um pouquinho em São Paulo, um pouquinho em Brasília, eu falei, eu vou de vez, porque senão eu vou ter muita dificuldade no deslocamento. E aí? E aí eu cheguei e tive muita dificuldade realmente no início, porque a adaptação é diferente. Até eu comecei, voltei a dar plantão, né? Voltei a dar plantão como cirurgiã, né? E aí eu até lembro o primeiro dia que eu fui, o plantão começava às 7, né? Lá em São Paulo, eu também dava plantão no Hospital Albert Einstein como cirurgiã. E para chegar às 7 horas no plantão, eu saía de casa às 6h10, né? 6h10 eu saía de casa e ainda chegava às 7 e pouquinho. Aqui em Brasília, né, eu já morava mais ou menos próximo, mas assim, acordei 6 horas, 6h20 eu saí de casa, né? Não, posso atrasar 10 minutinhos, né? 6h25 tipo, eu tava no hospital. Nossa, imagino que você deve ter pensado assim, se lá em São Paulo eu saía 6h10, aqui eu posso sair 6h20, tranquilo. Tranquilo, 6h25 eu tava no hospital. O plantonista olhou pra mim e falou, como é que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, que eu não queria atrasar, né, primeiro plantão, aí ele já foi embora. E ele começou a achar ótimo render o plantão pra mim, porque imagina, a Marcela chegava sempre 6h40, porque daí eu fui postergando um pouquinho, até que eu entendi que dava pra sair de casa 6h50 e chegar 6h55 no hospital. Então, assim, eu sempre estava adiantada, porque eu estava acostumada a 40, 50 minutos de trânsito, 30 minutos era o auge lá em São Paulo. Então, a adaptação foi diferente. E, claro, a estrutura dos hospitais também funciona de forma diferente, né? Então, fui me adaptando a como a cidade funcionava. E aí eu fui entendendo como que eu queria estruturar minha carreira, né? E aí eu comecei a atuar mais em consultório, e aí fazer as minhas cirurgias, mais da área orificial, faço ainda cirurgias grandes também, câncer, reconstrução de trânsito, outras cirurgias da área coloproctológica. E aí eu fui entendendo que eu queria ficar num hospital mais próximo de casa, num hospital que tivesse mais recurso e que eu tivesse profissionais mais gabaritados, porque nenhum médico trabalha sozinho. Nenhum médico trabalha sozinho, nós precisamos de equipe. E equipe multidisciplinar também é muito importante. Equipe de enfermagem é fundamental, fisioterapia é fundamental, técnico fundamental, organização, gestão, isso tudo conta. E eu entendi que no hospital onde eu trabalho atualmente, era o melhor lugar que eu gostaria de estar, o melhor lugar que eu poderia estar. Então, eu fui saindo dos plantões porque eu entendi que a minha hora valia mais. Dentro do consultório e dentro do centro cirúrgico, a minha hora era mais valiosa. Tá, e essa transição entre dar plantão e decidir fazer as consultas particulares? Como é que foi essa parte dessa transição? E foi muito difícil? Teve muitos horários vagos nos consultórios? Isso. O que aconteceu foi que eu planilhei exatamente como era a minha produção, né? Você precisa de números para entender o que você faz. O médico é uma empresa e eu comecei a tratar todo o meu trabalho como uma empresa. Então eu sabia exatamente quanto valia a minha hora no plantão, quanto valia a minha hora no consultório, quanto valia a minha hora no centro cirúrgico. E assim, eu acho que uma desculpa que todo médico usa mas o plantão é garantido. Eu preciso do plantão para pagar minhas contas. Se eu dou um plantãozinho por mês, eu pago pelo menos ali o meu aluguel. E não, o plantão ele te restringe. Ele te ocupa 12 horas, ele te consome 12 horas. Ele consome sua saúde mental, seu cansaço físico. Você fica 12 horas fora de casa. Você com um filho não quer ficar 12 horas longe do seu filho. Então, entender exatamente os seus objetivos, olhar o que você quer ser, olhar, planejar 5, 10 anos. Você precisa dos números de hoje para almejar os seus 5, 10 anos lá na frente. Então, o seu trabalho entra e tem um impacto muito forte no que eu quero, no que eu almejo, porque como a gente está
discutiu sobre as mídias sociais, né? Mas espera aí. Você trouxe uma visão que é ultra realista, que é o que eu tento explicar para todo mundo. Sim. Que a medicina, ela, com o paciente, ela não pode ser tratada como um negócio, porém, nos bastidores, em relação à captação de pacientes, valor da sua hora, valor da sua consulta, aceitar plano, não aceitar, isso sim tem que ser planilhado, tratado como negócio, porque aí você consegue precificar certo e tudo mais. E aí, eu quero entender como que foi o impacto, em quanto tempo você viu diferença a partir do momento que eu entrei na parte de captação de pacientes e comecei a trabalhar isso daí. Fez impacto, foi imediato, não foi? Conta pra gente, pro pessoal que tá ouvindo, se marketing funciona, não funciona, é balela, não é? Porque essa é uma dúvida de muita gente. Exatamente. Eu era uma das pessoas que falava que marketing era balela, né? Até começar a compreender um pouco mais do mercado, né? Você tem que tratar o seu trabalho como uma empresa. Se eu sou médico, eu sou uma empresa. E se uma empresa que prospera, funciona prosperando com marketing, por que o médico não vai prosperar com marketing? Ele precisa também ficar conhecido. Ele precisa estar no mercado. Que o médico ruim está ali no mercado. E pode ficar Já está posicionado. E pode ficar tranquilo que ele está com um marketing muito grande. Porque ele não seria o médico que cresceria de boca a boca. Ele não vai ser o médico que vai conseguir indicação de paciente. Então, ele está usando o marketing a favor dele. Então, mesmo que você tenha indicação de paciente, mesmo que você já seja reconhecido no mercado por ser um bom profissional, tenha indicadores de pacientes, se você não se posicionar da forma correta, os pacientes não vão chegar até vocês, vão chegar até o médico ruim. Então, foi nesse pensamento, foi nessa compreensão que eu falei, eu preciso de um aliado para minha empresa também. E você entrou e no segundo mês a gente tem uma resposta fenomenal já em relação a isso. Foi recorde, né? Não Foi precisa falar o recorde. número, mas foi recorde. Assim, mas quando eu olho para a minha empresa prosperou muito com a sua atuação, assim, sem dúvida. Então, eu estou muito feliz com a nossa parceria, obviamente, né? E não, eu não estou me expondo como uma médica charlatã. Eu não estou vendendo procedimento, eu sou contra a venda de procedimento. Os pacientes me ouvem falar exatamente isso no consultório. Hoje em dia existe uma super indicação de procedimentos para os pacientes que tem que tomar muito cuidado, mas eu prezo pela seriedade, pela ética. Existe um livrinho que chama Código de Ética Médica. Muitas pessoas esqueceram, mercantilizaram a medicina, mas você tratar o seu trabalho como uma empresa não é mercantilização, é você respeitar a sua hora. Eu sei o quanto foi duro para eu chegar até onde eu cheguei, ou ter toda a especialidade que eu tenho, ter todo o estudo que eu tenho, então eu sei quanto vale a minha hora. E se eu estou doando aquela hora para o meu paciente, para eu trazer a minha expertise para ele, eu preciso entender como uma empresa. Cara, isso é fenomenal, porque isso no marketing eu chamo de nível de consciência. Sim. Então, existem médicos e médicos, níveis de consciência e níveis de consciência. Sim. Quando a gente se reuniu para conversar, o seu nível de consciência já estava assim, absurdo. Então, eu te expliquei. Na verdade, eu nem precisei te explicar muito que não existia milagre. Sim. Mas que existia uma grande possibilidade da gente ter grandes resultados. E aí a gente traçou uma meta. Sim. E aí a gente já está ali... Dobrou a meta. Tá que nem a Dilma, né? Dobrou uma meta já. Mas, assim, um pouco eu devo, claro, ao meu marido, que não é da área médica, ter alguém fora da área médica para ter uma visão fenomenal. Então, e a gente tem uma parceria muito intensa dentro do nosso casamento, porque a nossa construção, né? Casamento é construção. Então, a gente constrói juntos e discute juntos. Então, ele me ajuda muito a não ver só com os olhos de médica, porque ele fala, você é muito boazinha. É o que eu escuto, você é muito boazinha. Não, é o seu trabalho. Então, ele me relembra também. Essa consciência de maturidade veio da minha construção dentro do meu relacionamento. Então, o que eu abri mão lá atrás para construir a minha vida profissional, que eu falei de plantar, eu colhi com meu marido aqui. Cara, Então, isso foi muito legal. E hoje eu colho mais ainda com a minha filha, quando eu entendo que a minha hora fora de casa vale muito mais ainda. E como é que foi, para finalizar essa entrevista grande, que eu sei que você tem horário, mas eu queria saber também como é que foi para você trabalhar e se organizar a partir do momento que você se torna mãe. Sim. A gente entrou nesse assunto, mas fugiu, mas assim,
você se tornou mãe, foi planejado, não foi? Como é que você organiza a sua vida hoje? Como é que era no passado? Sim. Como é que é essa... Eu acho que assim, eu posso até dizer que eu era um pouco workaholic, né, no passado. A princípio, meu marido não deixa nem falar que não foi planejado, porque assim, a gente sabia o que a gente estava fazendo, somos dois adultos, dois adultos sem contracepção, a gente sabia que ia acabar engravidando eventualmente, e foi muito mais rápido do que a gente imaginava. E a Monique chega na minha vida num contexto de transição, exatamente quando eu saí dos plantões para o consultório e para entender como empresa, essa maturidade profissional, né? E depois que a Monique nasceu, antes eu tinha um conceito, né? Quando a gente é médica, mulher cirurgiã, cheia de força, garra, eu vou trabalhar muito, eu vou continuar trabalhando, porque quando ela nasceu eu vou continuar trabalhando muito, eu vou continuar fazendo as minhas coisas, eu vou fazer milhões de planos, e quando o neném nasce, assim, os planos despencam, e você entende que o contexto mudou completamente. Hoje eu priorizo muito a minha família, a minha filha, a criação da minha filha, ser uma mãe presente para mim é algo muito importante. E eu acredito muito na formação do ser humano e da presença dos pais serem extremamente necessários nos primeiros 4 anos de vida, né? Eu acho que molda o caráter. Tem um psicólogo, psicanalista aqui, o Jordan Peterson, que eu gosto muito, já li os livros dele, e ele fala exatamente sobre a presença dos pais nessa fase que molda o caráter da criança. Então, eu me organizei atualmente para ter as minhas manhãs sempre com a minha filha. Então, eu acordo, eu tomo café da manhã com ela, eu brinco com ela, eu tô ali, se eu vou no mercado ela vai junto, se eu vou cortar o cabelo ela vai junto, se eu vou no açougue ela vai junto. E é óbvio que eu tenho o privilégio da ajuda, né? Eu, no alto do meu privilégio, não poderia deixar de citar a minha ajuda, que é muito importante para mim. Ela agrega demais, mas ela está no período de trabalho das 8 às 5, no outro período somente eu e meu marido. E final de semana hoje eu não trabalho exatamente porque eu fico com a minha filha. Então, Marcele, você opera final de semana? Infelizmente não. Raras exceções, é lógico, tem alguns pacientes que vêm de fora de Brasília, tem algumas urgências, mas a prioridade no final de semana é minha filha, minha família, meu marido, é isso ali. E ainda assim você consegue crescer, né? A sua Isso. carreira, aumentar o valor da sua consulta, continuar crescendo, mas entendendo que dá para equilibrar, né? Exatamente, é um constante equilíbrio, não que os pratos não caiam às vezes, mas acho que hoje ter a minha família, olhar para a minha família, me fez ter a compreensão de que o meu trabalho ele precisa ser valorizado. E eu preciso valorizar de alguma forma. Então, se é com parcerias, se é gerenciando a empresa, se é agregando com conhecimento, com produção. Nem falo que depois da Monique ainda veio o meu projeto, né, de pesquisa. Ainda vou para o mestrado, doutorado com meu projeto de pesquisa atualmente, mas, enfim, é inspirador. Família é inspirador, filho é inspirador. Cara, que bacana. Eu queria que você deixasse uma última mensagem, um último recado, voltado para aquelas pessoas que estão meio desmotivadas. Cara, putz, é muito difícil, não sei se eu dou conta, principalmente para aquelas mulheres, né, que estão sentindo isso, sentindo afronta, sentindo que estão ouvindo que não vão ser boas cirurgiãs, que o lugar dela é em outro lugar e não sei o quê. Manda um recado para esse pessoal. Assim, eu não vou falar, não vou ser rasa nem leviana de falar é só uma fase. Não vou falar isso. Mas eu vou falar, faça do limão uma limonada, né? Então, não pode ser um grande cirurgião, ok, eu vou ser uma cirurgiã enorme de cirurgias pequenas, que é o que eu tô fazendo, né? Fui afrontada de que, você não faz cirurgias grandes, não quer fazer cirurgias grandes, não sei o quê. Tudo bem, você é uma grande cirurgiã de cirurgias pequenas. Estou aqui para fazer isso. Então, faça do limão uma limonada. Se a pessoa está diminuindo o seu caminho, encontre outro para mostrar que ele é maior ainda. Então, acho que esse é o meu recado. Nossa, isso... Tem mais nem o que falar depois disso. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like, sigam a doutora Marcele nas redes sociais. Vai estar aqui tudo na descrição. E até a próxima. Obrigado, tchau, viu, doutora? Gente. Obrigada.